Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Amém? Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos. Estou tentando achar aqui o cartaz, mas parece que ficou meio ruim a internet aqui. Pastor Marcos, tá bom? O Edivaldo, que nos fez aí o convite. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. É um prazer estar convosco. Está comigo hoje a minha esposa, missionária Marta. Cadê ela? Levanta a mão, está ali no meio ali. E a minha filhinha Débora, que vai fazer 5 meses quinta-feira. Olha lá a Débora lá me olhando. Aí o bom é que vai ter bolo, vai ter porção dobrada de bolo. 5 meses dela e eu faço 32 anos na sexta-feira. Amém? Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu prego a palavra, irmãos, são 15 anos. Vai fazer 16 anos que eu prego a palavra, em 2023, em setembro. E eu fiquei muito feliz quando o varão me falou do tipo de trabalho aqui. Eu já liderei jovens, já liderei adolescente, mas eu achei interessante isso aqui, pastor. Eu gostei. É algo assim, eu senti a presença de Deus, irmãos, quando eu estava estacionando o carro ali fora. Eu falei com o varão, a unção está forte aí. Então Jesus está aqui, amém? Quero parabenizar essa igreja por esse trabalho, em nome de Jesus. Quem encontrou Ruth, capítulo de número 1, digam amém. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Está escrito assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi. E os dos seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Diga comigo bem forte: morreu Elimeleque, amém? Marido de Noemi, amém. Ficando ela com seus 2 filhos. Agora, quem tem a sua Bíblia aí, abra comigo também em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12. Eu tinha algo preparado, irmãos, mas eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando eu cheguei aqui, Deus mudou o que eu tinha preparado. Amém? Está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Alguém pode repetir? Eu vou contar até 3. Agora ficou um pouquinho meio difícil de ouvir. Jesus é bom. Eu vou contar até 3. Vocês podem ler em uma só voz, em alto e bom som. 1, 2, 3 e... Eu vou contar até 3, eu quero ouvir bem nítido você falando esse texto, amém? 1, 2, 3 e... Quem está
está com a Bíblia e na sua Bíblia está dizendo a caminhos? Ou a caminho? Hã? A Bíblia de alguém está escrito a caminhos no plural? Não, né? Não? Se tiver, levanta a mão. A caminho, certo? Vamos lá, amém? Deixa sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nós lemos aqui 2 textos. Eu não preciso ser muito extenso para a gente conversar um pouco sobre esses 2 textos. O primeiro texto, nós encontramos um homem, pastor, pai de família. Quem se lembra o nome desse homem, diga para mim bem forte. Elimeleque. Então, na hora que o trem passar, vai melhorar. Elimeleque, ele é um pai de família. Ser pai de família é ter uma responsabilidade muito grande. Nesse tempo em que os juízes julgavam, e nós começamos aqui a adentrar na história dessa família, eu quero que você abra sua mente comigo. Isso aqui é uma família. Nós temos Elimeleque, a sua esposa e seus 2 filhos. Há uma família. E família é algo muito sério. Imagina comigo a convivência. O que é família? Família é ter harmonia. Família é sentir o que o outro sente. Uma família não surge assim, ó. Deus, quando criou, no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: e haja luz, e a luz apareceu. É uma coisa rápida. Agora, a família, ela não nasce no haja. Família, ela é construída. Uma criança, ela não aparece no haja, ela é gerada. E como vou fazer 12 anos de casado. Casei novo. Vou fazer 12 anos no meio do ano, mas eu demorei a ter filho. Minha filha vai fazer 5 meses. Então eu vi que realmente a mulher, a gestação não é fácil. Quem é mãe aqui? Tem mãe aqui? Diga amém. É fácil, irmãs? Não é fácil. Então a gestação, ela não é fácil. A mulher sente mal. A mulher vai passar momento. Tem mulheres que ela não tolera muita coisa, mexe com os hormônios, com temperamento. Aí os homens têm que ter um pouco mais de paciência. Então é um período difícil, aonde a mãe, ela vai pegando um amor pela criança que ela ainda não viu, mas ela está ansiosa em ver. Aí a minha esposa, no dia que ela descobriu que estava grávida, irmão, até então ela não passava mal, pastor. No dia que ela descobriu, ela vomitou. Porque mexe com o emocional. Aí vai passando, o corpo da mulher se transforma, e se transforma muito. E aí passa 5, 6, 7, 8, 9. No 9, a mulher já está mais ansiosa e mal consegue dormir. Aí é dor para tudo quanto é lado, deita de um lado, deita de uma forma, sente incômodo. E isso é uma família que está sendo construída. Até que chega o dia, no dia que a minha filha nasceu, eu falei com a doutora, ela vai nascer quando? Amanhã. Eu falei assim, então, a previsão é de nascer amanhã. Eu falei, então eu só saio do hospital depois que minha filha nasceu. Eu queria ver o rosto da minha filha. Aí a minha esposa achava que eu não tinha coragem de ver. Ela dizia, tu não aguenta ver? Eu falei, não aguento, vou ficar até ela nascer. Fiquei, vi a minha filha nascer. E eu vou dizer para os irmãos que a minha vida, pastor, até a minha filha nascer era uma. Ela nasceu, a vida do casal muda completamente. Eu, quando ainda não tinha minha filha, eu andava chutado com o carro na BR. Hoje eu já vou mais devagar. Tudo que acontece, senti uma dor aqui, Senhor, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que cuidar da minha filha.
Então a gente pensa um pouco mais na filha, já pensava na esposa, agora na filha. E a gente pensa, não, Senhor, eu quero ver a minha filha crescer, eu quero ver a minha filha se formar um dia. Então, na verdade, isso é uma família sendo construída. E aí eu entendo que eu preciso cuidar dela, preciso cuidar da minha esposa, e assim vice-versa. Então uma família, ela é construída com tempo. Elimeleque, ele tem algo, irmãos, que o dinheiro não compra. A família não pode ser trocada por nada. Se você, não é só família, se você tem um dom, o dom que Deus te deu não pode ser negociado por nada. A comunhão que você tem com Deus não pode ser negociado por nada, porque família e comunhão com Deus é coisa que se constrói com o tempo. Não é num haja. Agora imagina comigo, dentro dessa casa, a criança vai crescer, os filhos dele vão crescer. Dentro dessa casa vai ter harmonia, vai ter alegria, eles vão conviver, então eles vão se apegar. O tempo passa, e a vida não é feita só de sorriso, a vida não é feita só de altos, a vida é feita de altos e baixos. Não podemos, pastor, estar preparado só para os dias de festa. Muita gente interpreta errado quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando ele diz posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele não está dizendo eu posso na questão de possuir, de adquirir. Repara o contexto: aprendi a ser exaltado, mas aprendi a ser humilhado. Aprendi a ter a mesa farta, mas aprendi, varão, a passar dificuldade. Mas todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu aprendi a chorar, mas o meu choro não vai me tirar da presença de Deus. Eu aprendi a ser honrado, mas quando eu ser honrado eu não vou abandonar a presença. Ele está dizendo, eu passei por situações que me ensinou que em qualquer delas eu posso todas as coisas no meu Cristo. Então Elimeleque parece que ele estava preparado só para o dia de fartura, só para os dias bons, e os dias difíceis chegam para todo mundo. O dia difícil chegou sobre a terra está em fome. A Bíblia diz que nesse tempo houve fome, não foi só na casa de Elimeleque. Não é só você que passa a prova, crente. Existe mais gente que passa a prova também. Então houve fome na terra. Diga comigo, terra. Toda a terra estava com fome. Toda a terra estava em crise. E nas crises é a hora que você precisa ter cautela para tomar decisões. Salomão, quando ele alcança a sua maturidade, ele vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Esse coração aqui não é o coração carne, não, irmão. Você é ser humano. Nós somos formados por uma tricotomia. Diga comigo, corpo. Diga corpo, alma e espírito. Olhe para mim. O seu corpo é essa carcaça. Isso aqui é fraco, pastor. Isso aqui é fraco. Isso aqui se começar, esquentou, esfriou, a gente pega um resfriado. Essa carcaça não resiste uma enfermidade maligna, ela é frágil. Por isso nós temos que cuidar. Corpo, matéria, alma é a sede dos sentimentos, que é o coração. Espírito, intelecto, que é o raciocínio. Então você tem algumas divisões. E dentro dessa cachola aqui, ó, dentro dessa cabeça aqui, também é dividido em 3 partes, se você não sabe. A primeira parte, nós temos o cérebro que nós chamamos de neocórtico, ou neocortex, cada um fala de uma forma, que é onde capta as imagens, aonde eu vejo, por exemplo, que cor é essa parede aqui? Não, só algumas pessoas falaram, que cor que é aquela parede ali? Então o seu cérebro neocórtico funcionou agora. Eu vou falar, ó, Jesus, qual foi a palavra que eu disse? Jesus.
o seu cérebro neocórtico funcionou. Ele é responsável em captar imagens, em ouvir, em fazer você falar. Nós temos também na parte mais interna o que chamamos de cérebro límbico, que é onde está as nossas emoções. Então vamos lá. Se alguém não gosta de vermelho, viu vermelho, você viu e percebeu com o neocórtico, você vai sentir no límbico. E aí nós temos a outra parte do nosso cérebro que nós chamamos de reptiliano, que é o instinto. Ele faz você sentir, é o seu instinto. Ele faz você sentir seguro ou inseguro. Então, a partir do momento que Elimeleque, ele ouviu falar pelo neocórtico, ele percebeu: a terra está em fome, a terra está em crise. O límbico dele logo vai sentir o quê? Medo de morrer, medo de passar uma situação que ele não vai suportar. E aí o reptiliano, ele entra em uma adrenalina. O que o reptiliano vai fazer? Você tremer, o coração palpitar, você sentir um aceleramento muito forte, porque é o instinto. Mas pastor, o que quer dizer com tudo isso? É por isso, a nossa cabeça é o centro de comando. A sua cabeça, é por isso que a minha avó dizia assim, quando eu morava com ela, dizia: não vai pela cabeça dos outros. Quando o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 23, ele diz assim, ó: unge a minha cabeça com óleo. Ali tem duas questões. Primeiro, ele deixou a sua posição de pastor e se coloca na posição de ovelha. Uma ovelha, quando tinha uma ferida, o pastor ia, passava o azeite para cuidar da ferida e as moscas não viessem ficar pousando ali. Mas isso também tem outro sentido. Davi poderia dizer outra parte, mas ele diz: unge a minha cabeça. Nós estamos em uma sala de adoração, mas quando eu entrei aqui, o Espírito Santo me disse que ele vai ungir a cabeça de alguém aqui. Pastor, mas como assim? Ele vai ungir o seu neocórtico e tu vai ter uma visão do céu. Ele vai ungir o seu límbico e as suas emoções não vão te abalar no momento de crise. Ele vai ungir o seu reptiliano e as provas não vão abalar e não vão mexer com a sua adrenalina. Mas nesse momento, Elimeleque, ele resolve, ele desespera. A mente dele vai fazer uma empolação total. Ele deixa a emoção falar mais alto, ele deixa a adrenalina falar mais alto, e ele vai tomar uma atitude, sem pensar, sem raciocinar. Ele pega a sua esposa e diz: Noemi, nós vamos fazer uma viagem. Filhos, Malom, Quilion, prepara a mala. Irmãos, se tem uma coisa que não volta atrás, primeiro, a oportunidade nunca vai voltar atrás. Elimeleque tinha a oportunidade de não tomar uma decisão que iria acabar com a vida dele, porque as nossas decisões, elas vão nos levar a determinados lugares. A sua decisão que vai mostrar onde você vai chegar. Ele pega e diz: vamos embora, porque a terra está em fome. Vamos fazer o seguinte: vamos sair de Belém e vamos procurar pão. Diga comigo, pão. Só que ele arrumou um problema, pastor, porque ele agiu na emoção. E quem age na emoção não pensa. Quem age na emoção não ouve conselho de ninguém. Ó, filho que age na emoção, a mãe pode falar: filho, não casa com ela, ela não honra nem a mãe dela, vai te honrar? Só que a pessoa está tomada pela emoção, ela não quer ouvir ninguém. Cara, não casa com essa mulher, rapaz. Você já viu como ela é brava? Já viu como ela é atribulada? Não respeita pai, não respeita mãe, não gosta de trabalhar, vai te causar problema. Só que a pessoa fica cega, porque ela quer muito uma coisa, ela deseja muito uma coisa, e ele quer sair, ele quer uma novidade. Cuidado com as novidades da vida.
Ele pega as suas malas e sai em busca de pão. Ele saiu de onde? Diga comigo, Belém. Você sabe o que significa Belém? Casa do pão. Ele saiu da padaria, foi buscar pão no açougue. Tem gente que está com a bênção na mão, está saindo da posição para buscar coisas aonde não é para buscar. Ele sai de Belém. Um dia eu estava lendo um livro que um pastor norte-americano escreveu. E ele contava que o sonho de um camarada, varão, era ouro. O cara queria ouro, pastor. O que ele fez? Ele pegou, vendeu a fazenda dele e falou: eu vou em busca de ouro. Ele falou: com o dinheiro da fazenda eu vou viajar o mundo e vou buscar ouro. Ele foi. Ele viajou o mundo. Quando o dinheiro estava acabando, ele falou: vou voltar na fazenda. Quando ele voltou na fazenda para ver como estava a fazenda, ela estava cercada de exército, pelo exército. Falou: o que está acontecendo? Ele procurou saber. Alguém falou assim: tu não sabia não? Os camaradas que comprou essa fazenda, mexeu aqui, mexeu ali, descobriu que dentro da fazenda tinha uma mina de ouro. Tem gente, irmão, que está com a bênção na mão e está murmurando. As suas decisões podem fazer você desprezar aquilo que Deus te deu. A mesma coisa que Elimeleque fez o filho pródigo, pastor. Estava na casa do pai, tinha carinho, tinha abraço, tinha tudo do bom e do melhor. Um dia o cara deu uma louca. Parece que o líbico, o reptiliano dele surtou. O que ele faz? Ele vira para o pai. Sendo que a Bíblia vai dizer, Salomão escreve dizendo, que a herança adquirida às pressas, ela pode gerar problemas, ela pode gerar dores. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer muito uma coisa, porque o que muito você quer pode te matar. E aí ele vira e fala assim: pai, deixa eu chegar isso para cá, pastor. O senhor vai ser meu pai agora, tá? Pai, eu quero a herança. Aí o pai vai dizer: filho, mas eu não morri. Eu não morri ainda, rapaz. Pai... Diga glória a Deus. Pai, mas eu quero a herança, pai. Não, pai, me dá a herança. Aí de tanto insistir, toma a sua parte. Eu tenho um livre-arbítrio. Ele pega a herança. Eu acredito que o pai até falou: rapaz, você está maluco, pai, não faz isso. Cara, tu vai quebrar a cara. Tu está sendo influenciado por amigo. Tu está sendo influenciado por pessoas que não sabem o que é a vida. Não está usando a cabeça. Gostou do reptiliano, pastor? Mas ele não quer ouvir ninguém. Pai, benção, estou indo embora. Então vai. Porque tem hora que Deus não vai ficar discutindo contigo não, rapaz. Balaão recebeu na sua casa alguns homens enviados por Balaque, cheio de propina. Quando Balaão foi falar com Deus, Deus falou assim: o que esses homens estão fazendo na sua casa, Senhor? Eles vieram aqui para eu amaldiçoar uma nação que veio do Egito, uma nação muito grande, que tem crescido muito. Deus falou assim: não vai, manda esses caras embora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que você tem que cortar da sua rede social. Tem gente que você tem que sair fora deles mesmo. Só que Balaão, ao invés dele chegar para os caras, daqui a pouco eu volto no filho pródigo, tá? Ao invés dele virar para os caras e falar assim: ó, vai embora, eu não quero vocês aqui. Essa nação aí é uma nação abençoada, eu não tenho mais papo não. Sabe o que ele fez? O Senhor não me deixou eu ir. Ele jogou para Deus. É claro que Deus falou para ele não ir, mas ele poderia por ele mesmo. Quando ele diz: o Senhor não me deixou, ele já deu uma brecha dizendo: eu quero ir, mas Deus não deixa. Não é que Deus não deixa, é tu que não tem que querer, rapaz. Os caras vão embora já pensando: é só apertar que ele cede. Aí volta com um encantamento maior, pastor, porque o diabo sabe o que te oferecer, ele sabe o que te ilude. Aí os caras voltam, homens mais importantes, chega na casa de Balaão, já não era nem para ele receber, ele abriu a porta.
Por que tu está recebendo quem não é para receber? Aí os caras conversam. Balaão não era nem para receber, muito menos perguntar. Ele vai em Deus. Deus, e aí? O cara chegou aqui, eu vou com eles. Deus falou, então vai, rapaz. Não é que Deus concordou. Ele está dizendo, tu quer ir? Tu tem livre-arbítrio, vai, mas eu já te disse que vai dar problema. Então vamos voltar no filho pródigo? Ele vai. Quando ele vai, ele está com dinheiro, ele está com a herança, mas ele não tem estrutura para administrar a herança. Ele vai. Quando ele vai, ele tem muitos amigos. Porque quando a gente está com dinheiro, ou quando você está promovido, o que não vai faltar, está tudo bem, está com saúde, não vai faltar amigo no zap, não vai faltar amigo para dizer, tamo junto, tô contigo. Eu quero ver tamo junto na hora que você estiver no vale. Eu quero ver tamo junto na hora que você passar um momento difícil. Ele vai. E a Bíblia vai dizer que ele vai, pastor, para uma terra bem longínqua. Isso aqui tem uma mensagem aqui. Porque ele vai para uma terra bem longínqua. Em outras palavras, eu vou para bem... Não tinha WhatsApp na época, não tinha telefone. Eu vou para uma terra bem longe, porque eu não quero contato com o pai. Eu quero distância do pai. Eu quero distância de quem me repreende. É isso que ele quer dizer. Eu quero distância de quem me corrige. Ele queria estar próximo de quem aplaudia ele no erro. Ele queria estar próximo de quem passava a mão na cabeça dele. Ele queria estar próximo de quem ele podia fazer qualquer coisa que ia achar bonitinho. Isso não é amigo, irmão. Amigo te repreende, amigo te exorta, amigo te diz, esse caminho aí parece perfeito. Aí vamos voltar no caminho. Daqui a pouco eu termino o filho pródigo. O que o texto vai dizer? A caminho. É um caminho. Porque o diabo não abre vários, ele abre um caminho, que ao homem parece direito ou perfeito, mas o final, diga comigo, dele ainda é um caminho. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele, porque o diabo vai levando o cara, vai levando o cara, vai levando o cara, ele só vê um caminho. Porque enquanto ele vê um caminho, ele Meleque está dizendo, eu vou, se der problema eu volto. Eu vou, é um caminho, qualquer coisa é fácil de resolver. Há caminho que ao homem parece perfeito, mas o final dele, aí agora já vai mudar, são, aí já é plural, caminhos de morte. O diabo ilude, ele ludibria a emoção, ele ludibria o líbico, ele faz a cabeça da pessoa. Ela vê um caminho, mas ele não... Nesse caminho que ele mostra, pastor, é uma árvore no jardim do Éden que é bonita, que chama atenção, que quem olha fala, que árvore! Ah, se eu comer do fruto dessa árvore. Só que ele não mostra que por trás do fruto tem a condenação. Só que ele não mostra que por trás do fruto o homem vai ser punido, a mulher vai ser punida, eles vão ser expulsos do jardim. E eles não vão mais poder comer do caminho, não vão mais poder comer do fruto da árvore da vida, e terão a consequência da morte. Porque há caminho que parece, mas no final abre-se um montão de leque. Eu conheci um camarada no Rio de Janeiro, pastor, que ele foi para a igreja e ele falou assim, pastor, eu estou entregando a minha vida. Eu prego muito no Rio de Janeiro, a minha segunda casa é o Rio de Janeiro. Ele falou, estou entregando a minha vida para Jesus. O pastor orou por ele, e Deus tomou o pastor e falou assim, olha, é bom você entregar a tua vida para Jesus, é a melhor decisão que você está tomando. Não saia da presença do Senhor, porque assim diz o Senhor, se tu sair, a cova está aberta. Só que quando o inimigo ludibria o líbico, que é as emoções, o camarada não ouve ninguém. Ele começou, ele ficou uma semana, ele ia para a igreja, ele chorava, ele cultuava. Aí passaram-se mais ou menos uns 10 dias. Ele virou para o pastor e falou assim, pastor, eu estou muito envolvido, já envolvi muito, não tem jeito, eu vou voltar. Fizeram uma proposta para ele, ele voltou. Ele foi para uma comunidade lá, ele tinha 18 anos só.
E ele ficou lá, os camaradas de Lude mesmo. E um dia estava eu e a minha esposa deitado de madrugada, e nós ouvimos o barulho, muito tiro de fuzil. Não era era de fuzil. Daqui a pouco alguém vem gritando no beco e falou assim: fulano morreu. Irmão, o cara estava na casa do pão, pastor, e trocou a casa do pão por drogas. Trocou a casa do pão por um fuzil, por uma arma, por um dinheiro qualquer. Nada paga o prazer de estar na presença de Deus. E aí, ele morreu. Ele perdeu a oportunidade de ser um servo de Deus, porque a decisão dele, o caminho parecia perfeito, porque a proposta financeira foi grande. No meio dele parecia perfeito, porque se sentiu poderoso, ostentando uma arma na comunidade. Mas o final foram caminhos de morte. E alguém disse que quem entregou ele foi os próprios caras que estavam em volta dele, porque ele deu um tiro no carro da polícia um tempo atrás. E aí os caras foram com medo, entregou ele. O policial deu um tiro, acertou nele, chegou perto, acertou a perna dele. Quando chegou perto dele, olhou para a cara dele, xingou ele, falou assim: eu sabia que um dia eu ia te matar. E deu um tiro de fuzil dentro da cara dele. Existem coisas que é a pessoa que escolhe. Aí a gente não pode culpar mãe, não pode culpar pai, não pode culpar pastor. A decisão foi dele. Quem vai decidir se esse ano de 2023 vai ser bênção na sua vida será você. A ilusão, ela mata. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Vamos voltar no filho pródigo. Ele vai, está longe, vai curtir, pastor, vai para a balada. Ele está alegre, só que essa alegria é passageira. Aí às vezes eu fico perguntando, né? O que será que ele foi buscar? Independência ou morte? Porque ele foi buscar independência, mas ele quase encontrou a morte. Ele foi, quando acabou o dinheiro, cadê os amigos? Bloqueou no zap, no dia de hoje. Cadê os amigos? Liga, ninguém atende. Cadê os amigos? Bate na porta, está dormindo, não posso te atender, eu tenho outra coisa para fazer. Rapaz, amigo é Jesus, amigo é teu pastor, amigo é teu pai, amigo é tua mãe, amigo é quem te exorta, rapaz. Aí sabe o que vai fazer? Ele chega e encontra um camarada que tem fazenda também, e vai dizer assim: deixa eu trabalhar para você. Ele está trabalhando, cuidando de porcos. Olha só, já estou quase terminando. Ele saiu de uma casa que ele tinha todos os cuidados. Ele saiu de uma casa onde o pai dava amor, dava carinho, para trocar por um chiqueiro, irmão, por sujeira. O camarada está trabalhando, cuidando dos porcos, só que ele está com fome. Só que patrão é patrão, pai é pai, patrão não é pai. Ele está com fome, ele não tem o que comer, ele vai comer das bolotas. Feche seus olhos. Olha a miséria que esse homem está passando, de comer lavagem, pastor. Aí eu volto em Elimeleque, daqui a pouco eu volto nesse moço de novo, e eu vou terminar no filho pródigo. Aqui há duas histórias, há duas decisões erradas. A primeira decisão, que é de Elimeleque, não teve retorno. É como esse moço de 18 anos, não teve retorno, porque ele foi para Moabe. Moabe é o mundo, Moabe é lugar de aflição, porque é mais fácil buscar pão pronto, pastor, do que entrar dentro de Belém. Porque se Belém é a casa do pão, então tem forno para fazer pão. É mais fácil sair buscar pão pronto do que fazer. Meus irmãos, evangelho não é facilidade, mas evangelho é lágrima. Mas é melhor chorar na presença do Senhor do que chorar na mão do diabo. Hoje em dia estão pregando o evangelho de facilidade. Não, tudo vai bem, não, tudo vai bem não. Jesus chorou, os profetas choraram. Só que tem uma diferença. Lá fora
o cara chora e o diabo dá gargalhada. Lá fora o cara chora e alguém covarde bate mais na cara. Agora aqui dentro não. Aqui você chora e o anjo colhe as suas lágrimas. Aqui você chora e tem um Espírito Santo que intercede por você e chega diante do Pai com gemidos inexprimíveis e intercede por você. Estou sentindo a presença dele aqui. Aqui você tem um que intercede por você e está dizendo: Pai, ele errou, mas ele está na presença. Pai, ele errou, mas ele está arrependido. Aqui tem um amigo. A decisão de Elimeleque fez ele morrer, a família dele perecer, porque ele abriu mão da padaria para ir para uma terra onde não tinha pão. Eu venho como profeta de Deus dizer para você que hoje não saia da casa do pão. Não sai, pastor, está difícil, não saia da casa do pão. Pastor, está doendo, não saia da casa do pão. Pastor, tem hora que dá vontade de chutar o balde, não saia da casa do pão. Porque eu senti que aqui tem pão, pastor. Tem igrejas que a gente entra por aí que é vontade de ir embora, mas quando eu cheguei ali, como eu disse, eu senti que aqui tem pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Pastor, estou no deserto, estou debaixo do pé de zimbro, eu quero morrer. Aqui tem pão. Ele vai enviar um anjo hoje para te sustentar, vai te dar pão, vai te dar água, e você vai sair daqui fortalecido hoje. Elimeleque morreu. Quantos Elimeleques morreram na caminhada? Porque saíram da casa do pão. O filho pródigo está sofrendo. Aí ele vai viver um conflito. E qual é o conflito dele? Olha só. Ele vai pensar coisas que não é. Ele está pensando assim, ó: como eu vou voltar para a casa do pai? Eu pedi a herança. Eu pedi antes sabendo que a herança adquirida às pressas dá problema. Agora, olha o que ele está pensando: com que cara eu vou chegar na casa do pai? Porque isso aqui, o texto me dá base para entender isso, irmão. Ele não está escrito dessa forma, mas isso é lógica. Ele está assim, ó: como eu vou chegar no pai? Porque na mente de uma pessoa que faz isso há uma preocupação. E se eu chegar lá e o pai falar: toma vergonha na cara, quem manda tu ir embora? Isso ele está criando. Não crie coisas na mente que não é, irmão. Como que eu vou chegar agora? E se eu chegar e o pai me bater e falar: não, agora tu vai caçar a herança longe, tem herança aqui não? Só, irmão, o pai aqui representa Deus, e o amor dele é inexplicável. Tem um louvor que diz: não importa o que você é. Canta, você sabe não? Canta, eu não sou bom para cantar não. Olha a letra desse louvor. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ô glória. Jesus conhece. Ele conhece o teu interior. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Fecha os seus olhos e adora. Mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Agora vem a parte mais forte, ó. Ele não desiste de você, Ele se importa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele compreende teu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não
não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende teu caminhar. Nunca vi um amor tão. Segura! Ele não desiste de você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é porque não tem como explicar. Tu estava no tráfico e Ele te amou. Tu estava na mão do diabo na beira do bar e Ele te amou. A sociedade dizia, tem que morrer, tem que ser preso, isso aí merece sofrer mesmo. Mas Ele está dizendo, eu te amo. O sistema está dizendo, está quebrando a cara, é isso aí. Só que lá na casa o pai estava assim, ó. Ele chegava no quarto. Ele não quebrou a cama do filho, pastor. A cama estava lá. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh, aleluia, essa sala é de adoração de verdade. Eu já estou contemplando Ele passando lá atrás. Eu já estou contemplando Ele passando em nosso meio. Ele está dizendo, eu estou sarando corações aqui hoje. Eu estou sarando o teu interior. Eu estou visitando o seu límbico e tirando os traumas do passado. Eu não desisti de você. A cama estava lá. A mesa que ele sentava para tomar café com o pai estava lá, o lugarzinho dele. Porque o pai está dizendo, ainda que ele foi, ainda que ele errou, ainda que ele me deu como se fosse um morto, mas se ele voltar, o lugar dele está aqui na casa. Se ele voltar, o lugar está preparado. O lugar dele não é lá fora, o lugar dele é na casa do pai. 7 minutos. E o pai está eu acredito, creio eu, pelas expectativas que o texto me transmite, que o pai estava na expectativa, o bom filho a casa vai retornar. Porque ele nunca foi amado desse jeito. E se o filho está pensando, e se eu for e ele brigar? E se eu for e ele me desprezar? E se eu for e ele falar, toma vergonha na cara, vai embora? Só que ele parou. Ele usa a sua mente e fala, isso aqui não é vida para mim. Chega de sofrer na mão do diabo, rapaz. Isso aqui não é vida para mim, eu não preciso disso. Quantos trabalhadores, não é filho, quantos trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor? Eu vou ficar aqui sofrendo? Eu vou me levantar. Está caído? Está na hora de levantar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no pai, eu vou me reconciliar com ele. E vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado. Irmão, não foi o pai que disse, foi ele que disse. Se ele disse, já não sou digno, me dá base para falar tudo isso que eu falei. Porque ele estava pensando, o pai vai brigar comigo, eu não sou digno. Ele foi. Quando ele foi, que ele está se aproximando, ele enxerga a casa do pai de longe. O coração vai acelerar, porque o neocórtico olhou e falou, é a minha casa. E registrou, o límbico sentiu, ali eu tinha pão, ali eu não comia lavagem, ali o negócio era bom, ali eu tinha amor. O reptiliano mexeu nas emoções e no sentimento. A adrenalina falou, eu vou correr para a casa do pai, eu vou chegar pertinho do pai. Quando ele chegou, ele está preocupado ainda. Ele olhou e falou, pai, eu pequei contra o céu. Eu errei, pai. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. O pai falou, como é que é? Quem é filho sempre será filho. Como é que é? Dá um abraço. O pai não expulsa, o pai abraça.
O pai não condena, o pai beija. Olha, falou: faz o seguinte, me dá a melhor sandália, deixa eu calçar os pés dele. Porque a partir de agora ele não vai pisar em lavagem, ele vai pisar no santuário. Pega a melhor veste, porque na minha presença eu dou vestes novas. Pega o melhor anel, porque na minha presença eu trago compromisso e aliança. E agora o que vai acontecer? O pai falou assim: ó, pega o melhor bezerro aí, pode matar, porque vai ter festa hoje. Imagina a emoção do filho, porque ele sabe: eu não mereço, mas o pai me ama. Eu não mereço, mas o pai nunca desistiu de mim. Quando ele vai entrando, pastor, para dentro da casa, aí um dos filhos, o irmão dele, falou: não, pai, que negócio é esse? Eu estou aqui tanto tempo, nunca errei. Em outras palavras, sou perfeito. É tão perfeito que mostrou imperfeição na perfeição. Porque se fosse perfeito, estava alegre com um irmão voltando para casa. Se fosse perfeito, ia abraçar. Se fosse perfeito, ia acender a churrasqueira e ia dizer: hoje é dia de alegria. Se fosse perfeito, ia adorar junto e dizer: vamos fazer um culto pentecostal, porque hoje é dia de culto e ação de graça. Só que isso só mostrou que o coração dele estava contaminado. Só que o pai não se intimidou. O pai falou: não é porque alguém não quer que eu não vou fazer festa para você. Hoje tem festa na sua vida. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor, eu tomei uma decisão errada. Se você tomou, e tu está me ouvindo, você não morreu. Então se você até então é um Elimeleque, não será mais, porque a palavra te orientou. Então você tem dois caminhos. Errei, pastor. Ou segue o caminho de Elimeleque e vai à morte, ou se arrepende como um filho pródigo e é resgatado da morte. Eu já vou passar para o pastor, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está afastado da presença do Senhor? Pastor, eu estou afastado. Está afastado? Você não está desviado, você está afastado, vai voltar hoje. Elimeleque desviou, não teve volta. Uns desviam, outros afastam. A melhor forma que você quiser falar. Pastor, eu estou afastado da presença. Está afastado? Jesus te ama, e Ele te chama hoje. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Eu vou perguntar 3 vezes. Se você está afastado da presença e quer voltar para Jesus hoje, eu quero que você levante a mão. Se você está afastado e quer voltar para Jesus hoje, se tem alguém afastado e quer voltar para Jesus, seja lá fora, seja aqui dentro, eu quero que você levanta a sua mão. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer entregar hoje, eu quero que você levante a sua mão. Eu vou perguntar pela segunda vez, depois o varão vai cantar um louvor ali. Se você está afastado e quer voltar para Jesus hoje, levanta a sua mão. Se você ainda não entregou e quer entregar, levanta a sua mão. Não tem ninguém? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Abaixa a sua cabeça agora. Eu quero fazer uma oração, pastor. Eu quero orar pela sua vida, do jeito que você está. Eu quero pedir a Deus que Ele nos dê graça, que Ele nos dê poder, nos dê graça, que Ele nos ajude a valorizar o pão da casa. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo. Nós estamos, para mim isso aqui é uma conversa. Nós estamos na sala de adoração. A tua glória está aqui. A tua presença está aqui. E o pão da casa nos dá força. O pão da casa nos dá graça. Eu quero profetizar que o teu filho não vai sair da casa do pão. Ainda que seja difícil,
mas é na casa do pão que tem alegria. Ainda que seja difícil, mas é na casa do pão que Deus vai te honrar. Ainda que as situações às vezes apertam, mas é nessa casa do pão que Deus vai revelar o propósito dele na tua vida. Eu te convido a entrar na dimensão da padaria de Jeová nesse momento. Começa a contemplar ele passando em nosso meio. Ele está te dando um pão aqui neste lugar. Começa a comer desse pão espiritual. Esse pão é a palavra de Deus. Você pode por um minuto começar a adorar o Senhor sentado desse jeito. Você pode começar a encher esse lugar de adoração. Você pode começar a comer desse pão que Ele te dá. Porque agora, pastor, o filho pródigo senta na mesa. Ele vai comer carne, mas pela manhã ele não vai mais comer lavagem, mas ele vai comer o pão da mesa. Esse é o melhor lugar de se estar. Eu termino agora. Um dia Asaf estava aflito, pastor, e Asaf quis desviar da presença. No Salmo 73, é como se Asaf estivesse dizendo: eu vou sair da presença. É muita pressão, o ímpio tem, eu não tenho. O ímpio acontece, comigo não acontece. Eu sou adorador e comigo não acontece. Aí Asaf disse, quem sabe ele disse: hoje é meu último culto, hoje eu vou e não volto mais. Hoje é o último dia que eu vou adorar. Só que todo cristão, todo servo que aprendeu a comer na mesa, ele tem uma fraqueza, pastor. E sabe qual é a fraqueza dele? É buscar a presença de Deus. E eu imagino que Asaf disse: eu vou orar só mais uma vez e vou desviar. Eu vou fazer só uma oraçãozinha e vou sair da presença. Só que quando Asaf dobra o joelho, ou quando Asaf entra no santuário, que é a sala da adoração como essa, sabe o que aconteceu? A presença de Deus pegou ele. Ele vai dizer: até que eu entrei no santuário, até que eu entrei na presença de Deus. Aí quando ele entra na presença, Asaf disse: é impossível desviar. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias fora da presença dele. Receba a presença desse Deus em nosso meio. Receba pão dele agora. Receba força dele agora. Receba renovo dele agora. Receba graça dele agora. Sinta a presença dele te envolver. Essa sala é dele. Se só tu tem a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens, só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Feche os olhos, igreja. Sinta agora a presença de Deus. A presença do Espírito Santo está sobre a igreja, está sobre a sua vida. Em o nome de Jesus agora, Deus está presente. Renova a sua aliança. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Mais uma vez, para onde? Diga, igreja. Para onde iremos nós? Se só tu